Quero que você abra lá em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. Verso 8. Eu não sei se você se apercebeu, mas já encerramos 6 meses do ano de 2023. 6 meses já se foram. E nós já estamos já ingressamos no último semestre desse ano. E tudo isso fala de uma virada de ciclo. A gente já pode olhar um pouco para trás e já ver o quanto nós caminhamos, ou se não caminhamos, né? Ou se não realizamos. Então, é muito importante a gente se perceber. Diz o Salomão, né, que ele diz, olha, ajuda a contar os nossos dias, a ter sabedoria para saber contar os nossos dias. Precisamos, de fato, mais do que nunca. E eu quero que você se aperceba para isso que eu estou falando, tá? Essa palavra em João 3, a partir do verso 8, a gente vai navegar sobre esse capítulo hoje, mas no verso 8 ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Diga, nascido do Espírito. O nascimento do Espírito, a experiência do novo nascimento, ela talvez nos conceda o maior prêmio que nós recebemos. E eu não falo apenas da salvação em si, da eternidade, a nossa proposta, né, por um sacrifício perfeito. Mas ela trouxe conosco um penhor chamado o Espírito de Deus. Amém? Amém, irmãos? O Espírito Santo. E ele fala que o nascido do Espírito. Nesse texto, o próprio Jesus, ele faz um divisor de águas sobre essa questão do nascer do Espírito. E ele fala de um vento que sopra. Há muitos ciclos, queridos, na nossa vida, e há mudanças de ciclos na nossa vida, em que nós estamos sujeitos, muitas vezes, à vulnerabilidade, às gangorras, né, da nossa própria alma. E estamos sujeitos a desânimos, a desencorajamentos, né? E talvez a gente possa até, não, mas isso talvez seja falta de dopamina, de ocitocina, né? Dessa química do nosso corpo. E pode até haver tudo isso, mas a gente não pode deixar de considerar a realidade que nós precisamos de algo mais. Que é algo que transcende a nossa humanidade, porque não depende daquilo que nasce do homem, mas aquilo que nasce no homem, né? Daquilo que passou a nascer dentro do homem. E o Senhor fala a respeito do nascido do Espírito, né? Do nascido do Espírito. Esse vento, ele fala sobre isso. Por incrível que pareça, hoje você vai ver uma ótica diferente na experiência desse homem chamado Nicodemos, né?
Talvez uma janela vai se abrir de forma diferente para você, para que você possa perceber, né, que Deus, Ele tem sempre um vento novo para um tempo novo. E que isso só é possível para aqueles que foram nascidos do Espírito. Veja que privilégio, de repente, nós temos, porque hoje a indústria de mentoria, a indústria dos coaches, elas falam integralmente sobre motivação, né? As motivações que nos levam a romper, as motivações que rompem a nossa procrastinação, as motivações que nos levam a ter sucesso, enfim, são tantas coisas, mas nós entendemos que muito mais além das motivações que a gente possa ter, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E que Ele é aquele que pode fazer a diferença na nossa vida, trazendo um vento novo, numa estação nova que nós precisamos. E embora não pareça, mas essa experiência que Jesus, Ele esboça, né, a partir de um diálogo, e eu posso dizer assim, de um diálogo de gigante, né, feito aqui com Nicodemos, Ele revela isso. E revela isso na própria vida do Nicodemos, né? Então, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? E o Senhor, Ele revela isso, mas há um vento, queridos, há um vento que pode fazer toda a diferença, e Jesus, Ele quis esboçar isso, né, diante de nós. Quando fala de vento, às vezes a gente se lembra de algumas coisas, né? E teve uma pessoa aí no passado, que ela fez uma afirmação lá na ONU, sobre energia eólica, e ela disse que existia a capacidade de nós estocarmos vento. E isso foi um reboliço, né? Porque uma pessoa daquela estirpe, né, dá uma declaração dessa, né, de estocar vento, como se a gente pudesse controlar isso, né, e encaixotar vento. Você imagina você encaixotar vento, né? E na verdade, essa palavra, ela fala de que muitas vezes o vento, a gente pode até nos aperceber do vento, a gente pode sentir o vento, mas a gente não tem controle sobre o vento. Sim ou não? Não temos controle sobre o vento, né? Então, entender isso pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Nicodemos, ele foi a Jesus. E o interessante é que esse texto, ele declara uma experiência muito inusitada, porque ele revela um encontro que não foi um encontro comum. Porque o texto diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E diz o texto que este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se de Deus não estiver com ele. Mas o interessante é que Nicodemos também era um mestre. E o próprio Jesus, no verso 10, diz: mas você, sendo um dos mestres de Israel, não entende o que eu estou falando? Nós estávamos tendo um encontro de titãs. É claro que o maior titã aí era Jesus. Se assim a gente pode dizer, era incomparável. Mas Nicodemos era expressivo enquanto mestre, e o próprio Jesus reconhece que ele era mestre em Israel. Mas diz o texto que ele foi se encontrar com Jesus de que horas? Porque esses detalhes, eles são importantes.
Diz o texto que ele foi de noite, para que ninguém pudesse ver, pudesse testemunhar que ele, sendo um dos mestres da lei em Israel, pudesse se encontrar com um rabino chamado Jesus, o Nazareno. Há até uma linha teológica de que se ele não foi à noite, de que ele foi à madrugada. Quando ninguém estivesse vendo, quando não se houvesse nenhuma testemunha. Mas esse Jesus, ele é tremendo, né? Porque ele está disposto a nos escutar, a nos receber, inclusive nas madrugadas. Ele não tem esse problema. E Nicodemos foi à noite, ou talvez já início de madrugada, quando ninguém estava vendo. É um bom momento de falar com o Senhor. É um bom momento, talvez, de ter um diálogo com o Senhor. É um bom momento de buscar respostas, talvez, que nós estejamos precisando, porque o que ele estava buscando era respostas. Mas eu imagino esse cenário, porque não é um cenário comum. 2 mestres. Talvez, se outra pessoa ali estivesse, teria que ficar extremamente calado, porque quem ousaria falar diante de 2 mestres? E ali começa um diálogo. Um diálogo, no mínimo, intrigante, de 2 pessoas que se reconheciam e que se respeitavam. Mas Jesus ali naquele momento, né, mesmo Jesus tendo falado, tu és mestre em Israel, e não compreendes aquilo que eu estou dizendo, né? Mas Jesus disse, Nicodemos, é o seguinte, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? E Jesus estava querendo dizer que, ele disse que, em verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus, ele estava dizendo para Nicodemos que a experiência que ele havia tido até agora tinha chegado ao seu último nível. Tinha chegado a um estado de saturação. E isso, sem dúvida nenhuma, era algo que estava sendo despertado no coração de Nicodemos. Porque para fazer um maioral da lei e ir a Jesus, é porque ele estava incomodado. Aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava testemunhando, estava trazendo, no mínimo, uma curiosidade, estava despertando ele em alguma coisa. E ele sabia que as palavras de Jesus e a vida de Jesus era algo incomum a tudo aquilo que ele até agora ele tinha visto e, acima de tudo, ele tinha ouvido. E ele foi atrás de Jesus porque ele precisava e reconhecia que ele precisava ter uma nova experiência. E é muito bom quando a gente reconhece isso, né? Porque muitas vezes nós chegamos a um determinado ponto e daí então nós precisamos de subir a um nível maior, de ter um outro nível de experiência. Nós precisamos de um novo sopro. Nós precisamos de um vento novo. Hoje Maiara orou por um vento. Esse deveria ser um desejo que pudesse permear o nosso coração. Desejarmos um novo vento. Necessitarmos de um novo sopro. O Senhor estava dizendo, Nicodemos, você já tenha até avançado
no conhecimento das Escrituras, no conhecimento da Torá, você avançou, você tem o conhecimento de todas essas coisas, a palavra, tudo isso, mas eu quero te dizer, a partir daí você precisa de ter uma nova experiência. Uma experiência que até então você ainda não teve. E por outro lado, Nicodemos reconhecia, né, que aquele que talvez ainda não tinha sido revelado para ele como o Verbo encarnado, né, mas ele se inspirava nas palavras que saíam da boca de Jesus, ele assim o foi procurar. E essa experiência, ela trouxe algo muito importante na vida de Nicodemos, porque até ali, tudo aquilo que ele havia lido era completamente, talvez, contraditório com o que ele estava escutando e vendo a partir de Jesus. E Jesus diz, olha, o que eu estou aqui para te dizer, Nicodemos, é que não te espantas em eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E o Senhor estava dizendo, isso é ponto de partida, Nicodemos? É ponto de partida. Uma experiência nova com o Espírito de Deus, porque talvez você tenha sido formado e forjado na letra, na palavra, mas tem algo que é oriundo do Espírito Santo de Deus, porque aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que é nascido da carne é carne, aquilo que na verdade só está preso à palavra, está preso ao Logos, mas eu vim trazer o rema, a palavra viva e vivificada, capaz e poderosa para transformar e para mudar até a natureza. Ele estava falando para isso. E eu estou aqui essa noite para dizer para você que talvez você tenha caminhado a um determinado nível, a um nível de experiência, mas já chegou o momento de um novo sopro de Deus. De um vento novo soprando sobre você. Que, sem sombra de dúvidas, nós podemos entender que Deus trouxe um sopro de capacidades, de competências, de dons, de talentos para nós. E chegamos a um nível, e conquistamos, e construímos algo. Mas chegou um momento que não iremos romper a partir daí, que precisamos de ter um vento novo, um sopro novo de Deus. Essa era a realidade de Nicodemos. Ele precisava de ter uma experiência a qual ele ainda nunca havia tido. E eu quero dizer para você hoje, essa noite, que talvez chegou o momento de você ter uma experiência que você ainda não teve. De você sair talvez da humanidade, do campo apenas das capacidades humanas, do campo apenas do seu racional, do seu intelectual, e de você entrar dentro de uma experiência que rompa o natural e se estabeleça diante de um sobrenatural de Deus. De uma intervenção que vai além do humano e entra no espiritual. E era isso que o Senhor estava trazendo e desafiando a Nicodemos. Ó, Nicodemos, você tem talvez experimentado algo carnal, mas tem algo que é espiritual, que jamais você pode imaginar, porque dentro das suas capacidades e competências, se você chegou a alcançar alguma coisa, e eu creio que você alcançou, quanto mais diante de uma experiência espiritual, você não pode imaginar aonde você pode chegar, o que você pode alcançar com uma nova experiência no campo espiritual. Amém? Você não sabe aonde você pode chegar. Você não tem ideia o que você pode alcançar. E quando a gente se apercebe que homens e mulheres de Deus, depois de uma experiência, o seu nível de alcance é muito mais além. Mas você pode estar me dizendo assim, mas apóstolo, como é que isso muda a minha vida? Porque todos os dias eu me acordo e sou eu mesmo que tomo as minhas decisões.
Sou eu que decido o que é que eu vou fazer, né? As minhas escolhas. Sou eu. Eu quero te dizer que você talvez esteja perdendo uma grande oportunidade de acessar esse maior tesouro e esse maior presente que nós recebemos, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que passou a habitar em você depois que você nasceu não da carne, mas nasceu do Espírito. Aquele diálogo era de um homem que havia sido nascido da carne com outro homem que havia sido nascido da carne, mas ele também nasceu do Espírito. Amém? Então era de alguém que teve essa origem divina, espiritual, e ele poderia dizer, porque ele foi nascido de mulher, mas ele veio através de uma semente divina plantada em um útero humano. Amém, amados? E isso fez toda a diferença. Então, o Senhor estava trazendo um acesso, está trazendo para nós um acesso que pode nos guiar. Diga, pode nos guiar. Que pode nos dirigir, que pode nos instruir, que pode nos ajudar a tomar decisões. E eu quero lhe dizer que isso é real. Precisamos de ter essa experiência, de aprender a andar no Espírito, nesse vento que sopra, nesse vento que tem tudo a ver com o Espírito. Precisamos estar sensíveis a essa voz, a esse som, a esse vento. Sabe por quê, queridos? Porque tem muitas coisas que nós não conseguimos resolver. Tem muitas coisas que nós não conseguimos compreender. Tem muitas coisas que nos paralisam pelas interrogações, muitas vezes que sobrevêm ao nosso coração. Tem muitas coisas que na nossa humanidade, no nosso racional, nós não conseguimos atingir, nós não conseguimos ter acesso, nós não conseguimos ter respostas a tantas coisas, onde passamos tanto tempo martelando, sem conseguir solucionar. Passamos tanto tempo sem conseguir fazer acontecer determinadas coisas. Mas, diante de tantos desafios que nós temos, aquele que é nascido do Espírito, de repente, ele tem a condição, a possibilidade de receber um sopro, e nesse sopro, as janelas são abertas, as coisas são descortinadas, aquilo que você por anos não conseguiu resolver, um estalo, vem um sopro, vem uma revelação, algo é iluminado, algo é aberto, algo é escancarado para você, vem algo ao seu coração que talvez nenhum homem poderia trazer, mas um sopro do Espírito vem para você, de uma forma muitas vezes simples, janelas são descortinadas e você passa a compreender algo que não é oriundo da forma humana, mas é algo que é revelado dentro de você, é algo que é revelado dentro do campo espiritual, e essa experiência só tem aquele que é nascido do Espírito. Porque ele pode ter esse acesso que está disponível a ele. E mesmo diante de nós alcançarmos determinado nível de experiência, eu quero lhe dizer, há sempre um vento novo que pode soprar, que você não sabe quando vem, que você não sabe de onde vem, mas você sabe que mesmo você não tendo o controle, é Ele que vai abrir portas, é Ele que vai romper coisas, é Ele que vai abrir canais, é Ele que vai trazer na verdade conexões, é Ele que na verdade vai desbravar coisas que você não consegue desbravar, e é Ele que vai trazer luz no seu entendimento, é Ele que vai trazer revelação, entendimento, inteligência, uma sabedoria que não é humana, porque é de um sopro dele. Temos muitas coisas que a nossa razão, o nosso conhecimento, o nosso intelecto, ele não consegue alcançar. Tem outras coisas
que nós não conseguimos compreender, digerir, que só a voz, a revelação do Espírito, é que é capaz de trazer, muitas vezes, alento para nós. Alento em muitas coisas. E nos dará, na verdade, a força necessária para prosseguir, mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos golpes, às feridas, mesmo em meio ao desgaste, ao cansaço, à fadiga, mesmo quando nós perdemos, mesmo quando nós queremos muitas vezes desistir, mas há um vento que sopra, há um vento que sopra, há um som que sopra, há uma voz que ecoa e que muda completamente. E foi isso que o Senhor, quando o Senhor encerrou um ciclo e disse: olha, hoje eu serei, na verdade, assunto aos céus, estarei à destra de Deus, e nas minhas mãos terá toda a autoridade. Essa autoridade eu dou para vocês, mas tem uma coisa: cheguem, vão lá para Jerusalém e fiquem lá em Jerusalém, até que lá do alto, uma promessa se cumpra. E eles ficaram. Talvez eles não sabiam quanto tempo eles teriam que ficar. Mas diz o texto que de repente, houve um som. Foi um som, como de um vento impetuoso, que entrou e encheu todo aquele recinto, e todos foram cheios de um novo sopro de Deus, e aquilo gerou uma revolução em toda a terra. Amém? Um ciclo, e um novo ciclo se gerou a partir de um vento que soprou, de um sopro, de um som, de uma voz, que se cumpriu e que trouxe uma nova experiência. Eu estou aqui essa noite para te dizer que há um vento que vai soprar na tua direção, que vai te trazer uma nova experiência, que vai fazer você adentrar um novo ciclo, que vai fazer você entrar no nível maior, que vai fazer com que essa escada, ela não pare nesse degrau que você se encontra hoje, mas você vai subir a um outro degrau, a um outro nível. Vai ser algo desatador na sua vida, porque muitas vezes nós precisamos de um vento para romper, para desatar algo que na força humana, na força do nosso braço, nós não conseguimos. Quem é que teve o privilégio de na infância empinar pipa? Quem teve aqui? Gente, hoje em dia tem uma geração que não sabe o que é isso. E você sabe que tem épocas de que você vai empinar pipa que não tem vento. Quem já empinou pipa quando não tem vento? Querido, para fazer subir a pipa dá trabalho. Está fazendo cantiga de índio aqui, assoviar para o vento vir. Meu amigo, não tem jeito. Quando não tem um vento, você corre. A linha faz bucho. Você tem que estar assim, ó, para a pipa ficar no ar. Pois é terrível. O esforço braçal é terrível. Não tem como dar, não tem como dibicar. Quem sabe o que é dibicar? Quando tem vento, meu filho, e quando não tem vento, o que é que você faz? Você tem que fazer só o esforço para ela ficar no ar. Mas quando o vento está sofrendo, você só precisa da linha. Você só precisa da linha.
não precisa de esforço. Não precisa de esforço nenhum. Sabe por quê, queridos? Porque tem vento soprando. O que eu quero te dizer essa noite, que chega um momento na nossa vida que todos os nossos esforços não são necessários, porque nós estamos precisando de um sopro. Nós estamos precisando de um vento. Nós estamos precisando de algo que vai muito mais além das nossas capacidades, que são extremamente limitadas, sabe? E nós precisamos disso. Essa palavra aqui desse vento, dentro dessa rota, né? Porque todo vento, ele tem um caminho. Ele entra dentro de um caminho, ele tem uma rota, que ele mesmo constrói essa rota e esse caminho. Essa palavra pneuma no grego, tanto a palavra pneuma no grego como ruach no hebraico, ela fala sobre o sopro de Deus, ela fala do Espírito de Deus. Ela tem uma tradução que eu acho belíssima, dentro do ruach, que se chama respiração de Deus. Foi a mesma palavra utilizada lá no Éden, com Adão. Onde Deus olhou para Adão ali e sopra para dentro de Adão a sua própria respiração, o seu sopro de Deus, o seu ruach de Deus, entra ali dentro de Adão. É o vento sobrenatural que traz a vida para aquilo que não tinha vida. A gente não consegue definir a hora que vem. O povo lá em Pentecostes não conseguiu definir a hora que vem. Mas eles aguardaram. Eles aguardaram. Eles criaram um ambiente propício para que quando isso pudesse acontecer, nós estivéssemos prontos para receber desse vento. Nós precisamos. Tem coisas na nossa vida, dentro dos ciclos que nós vivemos, que nós entendemos que há um favor maior. Quem já viveu isso? Situações em que nós não precisamos de esforço. Que o esforço dispendiado é muito menor. Porque tem vento soprando. E há momentos que são tão difíceis, que são tão travados, que o dispêndio de energia é descomunal. Talvez, a única diferença seja a diferença de estar sensível a esse vento. De estarmos sensíveis a esse som. De estarmos sensíveis a essa voz que talvez esteja dizendo para a gente, é hora de parar, é hora de ficar quieto, é hora de você não querer fazer aquilo que eu não estou pedindo você para fazer, é hora de você se rearrumar, é hora de você reorganizar a casa, porque não dá para você avançar nesse novo ciclo se você não organizar alguma coisa, porque o vento que sopra de onde você não sabe de onde ele vem, ele não quer dizer que é algo desorganizado, é algo que você não tem o controle. Mas, dentro dessas mudanças de ciclos e de estações, nós precisamos saber a discernir esse som, essa voz, ter essa sensibilidade, para sermos dirigidos, guiados, instruídos. Como é importante, porque em tudo aquilo que o Senhor, Ele levantou a partir do homem, houve instrução, e muitas vezes os nossos ouvidos não estão abertos para as instruções que o Senhor quer, porque o Senhor, Ele é um Senhor e um Deus de detalhes, e Ele não desconsidera os detalhes. Eu estava falando disso na quarta-feira, porque quando o Senhor, Ele
chama Moisés, e Moisés está ali durante 40 dias, e o Senhor estava revelando, o Senhor estava dizendo: Moisés, tu vai se tornar agora um arquiteto, pega aí um papel, eu vou te mostrar, eu vou desenhar na tua mente, e eu vou te dar uma planta, para que você levante um tabernáculo. Gente, uma planta, e o Senhor nos mínimos detalhes disse: olha, tantos côvados para a largura, para a altura, para cima, para baixo, as laterais, o material é assim, desse jeito. Era um Deus de detalhes, porque Ele não ignora os detalhes. São as instruções. Não basta apenas Ele dizer o que você vai fazer, Ele vai dizer como você vai fazer. E para isso você precisa de um sopro que traga clareza, que traga nitidez, que te guie, que te dirige nas mínimas coisas. Ele tem uma palavra de direção para você. Um vento que vai te guiar. Um sopro que vai te conduzir. E não pode ser diferente. Estarmos sensíveis a essas mudanças, inclusive as mudanças de direção. Porque o vento muda de direção. Sim ou não? Ele muda de direção. O vento para. O diálogo de Nicodemos foi exatamente isso, para fazer entender que ele chegou longe, mas a partir dali ele precisava de um sopro novo. Ele precisava de uma nova experiência. É a história de você ter algo dentro de uma caixa e está ali, aquela caixa de bombom maravilhosa, mas você tem a caixa. Mas para que você possa experimentar, você vai ter que abrir a caixa, abrir o bombom e comer do bombom. Só assim você vai ter a experiência de saber o sabor que tem. Amém? De repente, a experiência de Nicodemos, ele estava numa caixa, mas ele precisava de algo, de uma nova experiência. A nova experiência é esse vento. E muitas vezes, queridos, isso é o que faz a diferença para nós. Né? Não adianta nós termos um nível de experiência. A experiência de Nicodemos era uma experiência religiosa. E me perdoe, talvez muitos de nós, paramos dentro da experiência da nossa religiosidade e ali nós estagnamos. De um nível de conhecimento, de um nível de experiência, de um nível de profundidade, ou talvez você parou dentro da superficialidade. Deus está te chamando para algo maior, para uma experiência maior, para uma vivência maior. Eu estou aqui para te dizer que graças a Deus, aonde você chegou, mas eu quero te dizer essa noite algo a mais para você. Há um novo de Deus a mais chegando para você. Há um sopro de Deus que Deus está preparando para soprar e para abrir para você algo de uma nova estação e de um novo ciclo. Nós já estamos entrando. E precisamos disso através do Espírito Santo de Deus. Esse vento é algo que nós precisamos entender. Porque a palavra de Deus diz que o novo nascimento, ele nos traz uma experiência. Uma experiência onde o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor por isso. Meu Deus, que privilégio é esse? Passamos a ser casa de Deus, santuário de Deus. Não sabeis vós que sois santuários de Deus. Ele escolheu você para isso. Isso é um privilégio tremendo. Mas o que significa esse sopro? Esse sopro, queridos, ele significa
que é a manifestação de Deus para cumprir o nosso propósito. Amém? Porque você precisa ser guiado para cumprir o seu propósito. Você precisa ser dirigido para cumprir o seu propósito. Você precisa de instrução de Deus para cumprir esse propósito. E isso não é possível sem esse vento te dirigindo, te guiando, te preparando. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo dele foi nos dado, aquele que virá para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Meu Deus, isso é uma chave poderosíssima de Deus. Porque tudo aquilo que eu não sei, o Espírito Santo pode me ajudar a conhecer, a aprender e a realizar. Porque nem em mim habita isso. Porque a palavra de Deus diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Até nisso eu dependo dele. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita coisa que não depende da nossa vontade, da nossa motivação. A motivação, ela é meramente emocional. E muitas vezes esse vento novo que está vindo, assim como veio para levar um propósito, olha, que depois do vento que soprou naquele lugar, todo um propósito começou a ser realizado. A igreja, a eclésia, ela começou a manifestar a sua missão sobre a terra a partir de um vento. Você entende? É o vento que nos leva ao destino do nosso propósito. É Ele que nos conduz, é Ele que nos dirige. Não tem condições de prosseguir sem esse sopro. É impossível. É impossível. E eu estou aqui essa noite para dizer que você precisa se apropriar disso, para que o seu propósito seja cumprido, e você não se resuma apenas a uma experiência estática, a uma experiência onde ela parou em um determinado ponto, e ali estagnou, e dali não conseguiu sair, porque você não conseguiu se aperceber e usufruir do vento que está soprando na sua direção, você não conseguiu discernir esse sopro que é para você, você não conseguiu simplesmente entender que Ele está te habilitando para uma nova experiência. E talvez seja uma nova chance. Talvez seja uma correção de rota. Talvez seja um novo caminho. Talvez seja um segundo fôlego. Talvez seja uma segunda chance. Talvez seja um recomeçar da parte de Deus, mesmo que haja a partir de correções. Às vezes nós não entendemos quando Deus nos faz parar. E às vezes Ele nos para de fato para corrigir alguma coisa, corrigir uma rota e dizer: vou te dar um vento novo agora, para esse novo tempo, para esse recomeço, para essa nova chance, para essa nova construção, vou te dar um vento novo. Então, queridos, todos nós precisamos muito, nós não podemos perder esse vento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia, esse vento soprou no meu quarto. E tudo mudou na minha vida. Depois que esse vento soprou sobre o meu quarto, ele começou a soprar na garagem da casa dos meus pais. E ele continuou soprando. E nos levou a outros lugares. E peregrinamos por tantos lugares. Esse vento continuou soprando. E as pessoas batiam na minha porta. Na porta da minha casa.
e me pediam uma ajuda, me pediam um socorro, porque tinha um vento soprando. Depois outras pessoas passaram a nos procurar, não porque havia nada demais num jovem, apenas porque tinha um vento soprando. Eu quero dizer para você que tudo só acontece quando tem um vento soprando. Nós não podemos perder esse vento. Tantas coisas aconteceram, mas em tudo que aconteceu, só aconteceu por conta desse vento. Peregrinamos tanto, irmãos, mas enquanto tinha um vento soprando, estávamos de pé. É engraçado que hoje eu encontrei uma pessoa que nunca foi da igreja. Que não era parente de ninguém da igreja nessa época. E ela me fez uma revelação que eu fiquei muito intrigado. Ela chegou e disse: eu me lembro da igreja quando ela era uma tenda, quando ela tinha uma lona azul ali. Eu digo, como assim? Eu lembro. E hoje vocês estão ali naquele lugar. Eu achei super interessante isso. Uma pessoa que não estava aqui, não participou disso aqui, mas guardou o pequeno começo. E hoje ela disse, puxa vida, como está diferente de quando vocês começaram. E você sabe de uma coisa? A minha percepção é que eu não fiz nada. Nada. Foi apenas porque um vento soprou. Eu vou dizer uma coisa para você. Teve um momento na minha vida que o vento deixou de soprar. Que eu perdi esse vento. E tudo foi tão difícil. Eu me perdi no caminho e na rota. Na missão e no propósito. E o vento não soprava mais. O esforço humano não era suficiente. Não que o esforço não seja importante, sabe, queridos? O esforço, ele é importante, muito importante. Principalmente a disciplina. Tenho falado para os meus líderes sobre a disciplina, e a disciplina ela é muito importante. Porque fala do esforço. A disciplina é muito melhor do que a motivação, porque a motivação é como uma fogueira que se acende e que se apaga. Ela talvez tenha um tempo curto, mas a disciplina é que me faz, no outro dia, quando a fogueira estiver se apagando, eu vou cortar lenha para botar lenha de novo na fogueira e fazer com que ela não se apague. É a disciplina que nos coloca, que nos empreende esse esforço, que nos faz acordar mesmo sem querer acordar, principalmente nesse tempo friozinho, né? Você pensa que
A gente se acorda de madrugada com motivação? Não. Tem motivação nenhuma. Mas a disciplina nos faz levantar e entender que eu preciso me levantar cedo para orar, estar na presença do meu Abba. É a disciplina. É o esforço. Nós não podemos desperdiçar isso, sabe? É ela que não me faz desistir muitas vezes, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a um ambiente desfavorável, mesmo em meio a condições adversas, mas a disciplina, ela às vezes define, viu, irmãos? Muitas vezes, os perdedores dos vencedores. Então o esforço é importante, mas chega um momento que precisamos depender desse vento. Precisamos depender desse vento. E como eu estava falando, teve um momento que esse vento, eu perdi esse vento. E assim como Davi, que no Salmo 51 ele disse: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável, e não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi teve um momento que ele perdeu também, e ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, e muda o conteúdo do meu coração, me traz um coração puro, renova dentro em mim um espírito reto, inabalável, mas não me retires o teu Espírito Santo. Ele estava dizendo: Senhor, não cessa esse vento de soprar sobre a minha vida. Amém. E eu quero lhe dizer que eu fiz essa mesma oração diante de Deus, para pedir a Deus: Deus, faz soprar esse vento de novo sobre a minha vida. E eu só estou aqui por causa desse vento. Eu só estou aqui porque Deus, Ele não reteve diante de mim esse vento sobre a minha vida. Nós não podemos perder esse vento. Nós não podemos querer fazer apenas na força do nosso braço, na força humana. Sabe, queridos, nós precisamos muito desse vento. E eu quero essa noite fazer um desafio a você. Um desafio a você. Porque talvez hoje a minha oração é que você deseje esse vento soprando também sobre a sua vida. É que você seja tomado dessa necessidade. Nesses dias, quanto nós precisamos. E eu quero dizer uma coisa para você. Precisamos estar unidos nesse vento. Amém. Sabe o que é que o Senhor falou comigo? Ele disse: olha, esse vento, ele precisa soprar sobre outras pessoas. Esse vento precisa alcançar todos nós. E o Senhor me levou para Ezequiel 37. E lá em Ezequiel 37, o Senhor chega diante do profeta e diz: você crê que eu posso fazer algo desses ossos secos? Você crê nisso? O profeta, ele disse: olha, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. E você sabe que diz o texto que, de repente, quando ele profetiza sobre os ossos, há um ruído, um barulho de ossos se juntando com outros ossos.
e de repente, tendões, carne, músculos, pele começaram a crescer. Mas isso só aconteceu depois que ossos se juntaram com outros ossos. Amém? O Senhor está dizendo essa noite para nós que nós precisamos nos juntar nesse mesmo propósito de perceber, de querer, de desejar, de ansiar esse vento soprando sobre nós. Você sabe que o vento só soprou, e está lá em Ezequiel 37, depois que cada osso estava junto com cada osso. Depois que se juntou osso, se juntou carne, só depois disso é que o Senhor falou: agora clama para que o vento dos quatro cantos sopre e entre nesse exército que está levantado, mas que está morto, porque precisa do sopro do meu Espírito Santo. Eu estou aqui essa noite para te dizer que Deus vai juntar os nossos ossos. Porque se isso acontecer, há um sopro que vai levantar um exército, que vai nos trazer uma experiência que nós ainda não tivemos. Quem crê nisso aqui? Quem crê que o Senhor tem um vento para soprar sobre você? Deus tem um vento para soprar sobre nós, irmãos. E nós precisamos estar alinhados, osso com osso, carne com carne, pele com pele, para que esse ruaque de Deus, ele possa vir sobre nós. Eu creio que Deus quer nos levar a um outro nível. Deus quer nos levar a uma nova experiência, a um sopro. Não adianta ter uma multidão se não tiver esse vento, se não tiver esse sopro. Não adianta ter um exército morto sem esse sopro de Deus, esse vento dos quatro cantos adentrando dentro de nós e nos realinhando no mesmo propósito, nos colocando nas mesmas fileiras, nos colocando, na verdade, em uma unidade de propósito para aquilo que o Senhor deseja realizar nesse tempo. Há um vento para esse tempo, há um sopro para esse tempo. Se você crê, fique de pé e vamos clamar por esse vento nesse momento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Veja onde você chegou. Veja o que você alcançou. Veja o que você não está conseguindo romper. Veja o que você não está conseguindo, com tudo que você tem envidado de esforço. Porque chega um momento que só um sopro vai definir uma virada na nossa vida. 120 pessoas reunidas, esperando por um sopro. Se tem algo, irmãos, que nesses dias nós temos clamado a Deus, e eu tenho clamado a Deus já há alguns anos, é que o Senhor envie um sopro para levantar esse exército.
para restaurar esse exército, para levantar esse exército. E eu creio que Ele pode fazer isso com um sopro. Ei, precisa existir algo dentro de você. Ei, deixa eu concluir dizendo para você. Um homem muito importante. Ele saiu alta noite da casa dele, em busca do Nazareno, porque ele estava querendo uma nova experiência. Ei, olha aqui para mim. Quando nós queremos de verdade, e estamos inconformados, até onde nós chegamos, nós marcamos encontros altas horas da noite e até nas madrugadas, para ouvir respostas, para ouvir conselhos, para ouvir instruções, para termos revelações de algo que pode mudar a nossa história. Sabe o que é que eu não consegui enxergar nesse tempo todo? É que talvez esse homem chamado Nicodemos é eu e você. Porque ele reconheceu, mesmo diante de todo o conhecimento que ele tinha, mesmo diante de todo o reconhecimento que ele tinha, mas ele reconheceu em Jesus que ele precisava de algo que ele não tinha. Ei, essa noite nós estamos aqui como os Nicodemos, para dizer ao Senhor: Senhor, nós precisamos do Teu Espírito. Precisamos ser alcançados por esse vento. Chega um momento, irmãos, na nossa vida, até na vida dos profetas, que o Senhor tem que levar numa caverna, para ele ouvir um vento. Elias tinha experimentado coisas extraordinárias, mas o Senhor leva ele para uma caverna, apenas para ele ouvir e perceber um cicio, um ventinho suave, que estaria lhe preparando para um novo ciclo. Que possamos, essa noite, dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso desse vento. Amém ou não amém? Me ajuda nesse vento, Senhor, a romper coisas que eu não estou conseguindo romper, a enxergar o que eu não estou conseguindo enxergar, a entender o que eu não estou conseguindo entender, a acreditar. Ei, tem pessoas que precisam acreditar, e às vezes precisa desse sopro para acreditar que é possível ter uma vida santa na presença de Deus, que é possível fazer diferente de tudo que você já fez até hoje. É possível recomeçar. É possível romper a religiosidade. É possível romper a vida dupla. É possível romper a hipocrisia, a retórica das nossas palavras e viver uma vida de verdade. Talvez você precise desse sopro.
eu estou aqui para te dizer que eu preciso desse sopro. Ah, como eu preciso. Ah, como eu clamo todos os dias por esse sopro. Porque eu sei que é a coisa mais que eu preciso. Não tem coisa que eu precise mais do que esse sopro. Coloca a tua vida diante dele agora. Essa noite o Senhor está dizendo: filho, filha, o vento sopra, eu não sei de onde vem, mas eu sei para que ele vem. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vem aqui, Senhor. Estamos aqui oh Espírito Santo, precisamos do teu ruach, Senhor. Precisamos do ruach de Deus dentro de nós. Tira a morte de dentro de nós, Senhor. Tira a morte de dentro de nós, Senhor. Tira a morte de dentro de nós, Senhor. Olha, o Senhor está dizendo para você essa noite, Ele quer tirar a morte de dentro de você. E Ele quer trazer um sopro de vida. Uma nova experiência. Um novo romper, um novo fluir. Um favor de Deus. Um vento que vai fazer você subir. Um vento que vai tirar você desse estado que você se encontra, caído, prostrado. Ele vai te levantar, vai te colocar de pé. Um vento, um sopro. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Sopra aqui essa noite, Senhor. Possamos perceber esse vento soprando aqui essa noite, Senhor. Sopra, Senhor. Faz, Senhor. Você que controla os ventos. Oh! Você que controla e que sopra os ventos. Abra a sua boca. Abra a sua boca aqui essa noite. E sopre um vento de vida. Um vento de ressurreição. Um vento que quebra cadeias, que rompe grilhões, que despedaça, Senhor Jesus, ferrolhos, trancas, que rompe com amarras, que traz libertação e vida. Vem, Espírito Santo, e toque-nos. Toque-nos. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez.
Não queremos sair daqui, Senhor, sem receber desse sopro Teu. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Não queremos Te pedir nada mais. Nada mais. Nada é mais importante. Nada é mais importante. Vem.